espaço aqui é um espaço que foi Deus que nos concedeu verdadeiramente, né? Aqui tem católico, tem evangélico, tem messiânico, tem espírita, tem várias pessoas que amam Jesus aqui. Então, em nome de Jesus, essa sementinha, ela está crescendo. Cada dia a gente vê esse grupo aumentando, né? E eu estou muito feliz, eu agradeço muito a Deus, agradeço muito ao condomínio Barra Mares, né, por esse espaço que nós temos. Barra Mares, Barra Bela, é porque vamos ter também no Barra Mares, eu profetizo. Eu não erro, meu marido fica assim, eu não erro. Nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é bom, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Vamos para a palavra, né, amados? Eu convido quem tem a sua Bíblia a abri-la no livro de Jeremias. Jeremias 18, capítulos 18. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Eu vou ler, tá? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue. Fala comigo, ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Esse profeta Jeremias, ele é conhecido como um dos profetas maiores. Ele veio bem antes de Jesus, é século 5, 6 mais ou menos. E ele profetizou durante 45 anos a nação de Israel. 45 anos. Nos primeiros 40 anos, nada do que ele profetizava, do que ele falava, as coisas que Deus mandava ele falar, surtiram efeito na vida daqueles que ouviam, porque ninguém se converteu. Ele profetizava, ele entregava o que Deus mandava, mas os 40 anos dele de ministério não foram frutíferos assim, das pessoas ouvirem e se arrependerem dos seus pecados. Só nos 5 últimos anos de profetizando Israel que teve proveito o ministério dele. Então, para você ver, às vezes a gente trabalha, a gente faz muita coisa para o Senhor, a gente não vê. Aqui no livro você não vê pessoas se arrependendo, mas você está fazendo o que Deus mandou. A coisa mais importante da vida é a gente fazer o que o Senhor nos manda fazer. A coisa mais importante é você saber para o que Deus quer usar a sua vida. Qual é a missão que Deus tem com você nessa terra, nesse mundo? Porque tem muita gente vivendo, né, deixando a vida levar, como a música do Zeca Pagodinho. E na Bíblia nós aprendemos que nós somos filhos de Deus, e para cada um de nós há algo que o Senhor quer que a gente desempenhe nessa terra. E para todos é pregar o nome de Jesus, é falar de Jesus, é falar do amor de Jesus. E esse profeta, ele foi levantado por Deus, e ele começa a profetizar na nação de Israel, e a nação de Israel estava completamente corrompida. Irmãos, assim, nação de Israel é a nação que Deus constituiu para ser o povo dele, né? Depois Jesus veio e o evangelho foi pregado para todos, para judeus e não judeus. Mas aqui ele está pregando para os judeus. Ele foi levantado por Deus para isso. E a nação estava totalmente corrompida. A nação de Israel, o povo de Israel, tinha se esquecido de tudo que o Senhor tinha falado com eles enquanto eles estavam na caminhada do Egito até a terra prometida. Tudo que Deus tinha ensinado que eles não poderiam fazer, eles estavam fazendo. Eles estavam indo após outros deuses, eles estavam se corrompendo, eles estavam mentindo, falsificando, roubando, estavam fazendo tudo de errado. E aí Deus levanta esse profeta Jeremias para ele falar com o povo, né? Recordar ao povo o que é ser servo de Deus, o que é ser pessoas que amam a Deus e querem agradar o coração de Deus. E Jeremias, ele começa a profetizar, e durante 40 anos ele não vê as pessoas, né, se arrependendo e voltando a ter um comportamento digno como o Senhor queria. E aí ele fica muito desanimado, ele começa a resmungar. Ele é até conhecido como o profeta chorão, porque ele resmungava, ele murmurava muito. Aí o Senhor, nosso Deus, ele pega e fala para Jeremias assim: Jeremias, dispõe-te, porque Jeremias estava muito desanimado, arrasado. Imagina você 40 anos falando com um povo, e o povo nem te dando atenção. Ele estava muito desanimado. Aí o Senhor arrumou uma maneira lúdica de ensinar, de falar com Jeremias, e ele acordar para
que o Senhor estava mandando ele fazer. Porque o que o Senhor nos manda fazer, vamos fazer. A gente pode não estar vendo o resultado, mas ele está acontecendo no mundo espiritual. E o Senhor vira para ele e fala assim, dispõe-te. Sabe por que o Senhor fala para Jeremias, dispõe-te? Ele fala comigo e fala com você também nessa noite. Dispõe-te, anima-te, levanta-te. Porque o Senhor, ele quer fazer coisas tremendas na minha vida e na tua vida. Mas se a gente estiver desanimado, prostrado, ele não vai fazer. Porque os milagres do Senhor, tem milagre que ele faz sozinho, mas tem outros que é participativo. Sou eu e você trabalhando para ele agir no mundo espiritual. Então ele vira para Jeremias e fala, Jeremias, dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Irmãos, era tremendo, porque ele estava em Israel, ele tinha que descer um vale, né? E lá no final do vale, Israel é cheio ele já esteve lá, né? É cheio de lugares altos, lugares baixos, né? E ele tinha que descer para um lugar chamado Vale de Rinom, do filho de Rinom. Era um vale onde todo o lixo das cidades de Israel iam para lá para serem queimados. Então tinham vários monturos com lixo queimando, aquele cheiro ruim sendo exalado, e as olarias ficavam ali. A gente está falando sobre o quê? O vaso do oleiro. Então olaria, os oleiros, as olarias ficavam exatamente nesse vale do filho de Rinom. Quer dizer, um lugar totalmente improvável de Deus levar alguém para falar. Mas Deus fez isso com o profeta Jeremias. Sabe por quê? Deus, quando quer falar comigo e contigo, Ele fala. Ele fala aqui, Ele te trouxe aqui, ó, você saiu da tua casa, veio aqui para Ele falar contigo. Tem gente que veio de longe, veio lá de Curicica, para Deus falar com ele e com ela. Né? Então Deus, Ele quando quer falar conosco, Ele nos leva a lugares que às vezes a gente nem imagina. Como aqui nessa noite. E aí ele leva Jeremias até esse vale do filho de Rinom, manda ele entrar numa olaria, que lá ele falaria com ele. Eu vejo umas coisas bem interessantes nesse texto. A casa era de quem? A casa era do oleiro. Quando a gente fala aqui na Bíblia, a gente está falando sobre casa do oleiro, fazendo barro, a gente está falando espiritualmente da igreja do Senhor, a gente está falando do Senhor, de Deus trabalhando nas nossas vidas. É isso que materialmente estava nas vistas do profeta Jeremias, mas Deus tinha todo um contexto espiritual para passar para Jeremias. Então quando ele vê o oleiro lá trabalhando naquele barro. Você sabia que nós fomos feitos do barro? Se você pegar lá a Bíblia no livro de Gênesis, todo mundo conhece essa história, né? Que o Senhor pegou um pó muito especial, não é um barro qualquer. Ele pegou um pó muito especial, ele formou o homem, soprou fôlego de vida. Depois dali ele fez a costela. Eu creio. Tudo que está escrito nesse livro, eu creio, né? E se você for ver a natureza do homem, o homem não tem uma costela exatamente onde a Bíblia diz que foi tirado para fazer a mulher. Então eu creio nessa palavra indubitavelmente. Para mim essa palavra ela é toda verdadeira, ela é completamente verdadeira. Então, quando essa representação espiritual aqui está aparecendo para o profeta Jeremias, Deus fala para ele que ele teria que ir lá na olaria, né? Nós temos que sermos trabalhados pela mão do oleiro. Irmãos, para o oleiro trabalhar, ele precisa de uma matéria-prima chamada barro. Então olha aí, olha a conexão conosco. O oleiro trabalha numa matéria-prima chamada barro para fazer um vaso. E Deus quer nos fazer vasos de honra nesta noite. Deus quer trabalhar na minha vida e na tua vida para que nós sejamos vasos de honra para Ele. Vasos de honra, a Bíblia nos ensina que são pessoas que podem ser usadas por Ele. Para quê? Para falar do amor dEle, né? Pessoas para serem usadas para falar do amor dEle, para evangelizar, para cuidar do próximo, que a gente não pode fazer isso de qualquer maneira. E aqui Jeremias vai ser ensinado exatamente isso. O que acontece? O oleiro, para ele conseguir a matéria-prima dele, para ele conseguir o barro, o que ele faz? Ele vai no lamaçal. Existem vários tipos de lamaçais, irmãos. Existe lamaçal num lugar assim bem sujo, bem barroso. Existe lama que também se faz assim no fundo de uma caixa d'água, se ficar anos e anos sem ser usada, também cria uma lama. Tem lama que você tira de rio limpinho. Eu vou trazer isso para a minha vida e para a tua vida. Eu não sei o barro que você é,
Eu sei o barro que eu sou, o barro que Deus pegou, aonde pegou para trabalhar. Eu sei qual foi o barro, qual foi a lama que eu era, que o Senhor me pegou e me levou para a olaria dele para trabalhar em mim, me formar e me forjar o caráter que eu tenho hoje. Eu não sei de onde o Senhor pegou cada um aqui nesta noite, mas Ele está falando comigo e contigo, que Ele é o oleiro, Ele quer trabalhar na tua vida, Ele está querendo pegar você que é matéria-prima, mas ainda é matéria bruta. Muitos aqui ainda são matérias brutas, muitos aqui ainda são verdadeira lama que Ele vai ter que trabalhar para transformar um vaso de honra. Existe na natureza 200 tipos de barro, só 8 podem ser trabalhados para se fazer vasos, só 8 tipos. Sabe quais são os 8 tipos? São 8 tipos que tem um negócio chamado liga. Então o barro pode ser trabalhado porque ele tem uma liga, ele tem algo que o oleiro vai trabalhar, a pessoa vai trabalhar e ele vai tomando forma. Os outros tipos de barro, eles não tomam forma. Não adianta você trabalhar neles porque eles não têm liga. Sabe? O evangelho está sendo pregado aí na televisão, em tudo quanto é canto. E muitos não estão ouvindo. Sabe por quê? Porque não tem liga. Eles não têm ligação com o Senhor. Eles não estão nem aí para Deus. Não estão nem aí para Jesus. Então são barros que o Senhor não pode usar. O Senhor quer usar, até vai atrás deles, mas eles não têm liga, não têm ligação com o Senhor e não querem. Você vê como o evangelho está sendo pregado até na televisão, rádios, né? Coisa que a gente antigamente tinha uma rádio, tinha um canal de televisão. Hoje a gente tem um monte de programas evangelísticos na televisão. Vários programas, tem rede Aparecida, tem canais evangélicos, tem canais católicos. Gente, todo mundo tem direito a ouvir o evangelho hoje. Ele está aí para todas as pessoas, mas nem todas vão ouvir. E a culpa não é do oleiro, a culpa do barro não poder ser usado não é do Senhor. A culpa de muitos barros infelizmente eles não vão alcançar esse amor de Deus. A culpa não é do oleiro, ele morreu na cruz por todos, mas muitos não estão nem aí para ele, não tem liga, sabe? São aqueles tipos que não tem liga, não tem ligação com o Senhor. E aí o oleiro, ele pega, ele vai no lamaçal, ele escolhe o barro, um desses 8 tipos de barro, né, que pode ser trabalhado, e ele leva para a olaria. Você está na olaria nesta noite. O Senhor te pegou, o oleiro te pegou e te trouxe para cá nesta noite, para a olaria, porque Ele quer trabalhar com as mãos dele na tua vida. E o que acontece com o barro? O barro, quando ele é retirado do lago, do lamaçal, do rio, da caixa d'água, eu não sei de onde foi tirado o barro, eu não sei que barro você é, eu sei o barro que eu sou. O oleiro leva ele para a olaria e ele faz, sabe o que com esse barro? Ele bota água nesse barro, ele prepara o barro, porque o barro ele está bruto. E na palavra, quando a gente fala em água, a gente está dizendo, na Bíblia, quando a gente fala em água, botar água, a gente está falando em palavra de Deus. Então o que o oleiro faz? Ele pega, separa aquele barro, leva para a olaria e bota água naquele barro, para aquele barro ficar verdadeiramente maleável, porque ele ainda não está preparado para ser trabalhado pelo oleiro. E aí ele pega, bota água naquele barro, como eu estou fazendo aqui, como muitos fazem, né? Trabalham, ensinam a palavra do Senhor, enquanto você está aprendendo, é a água do Deus vivo que está entrando em você, é a água que te sacia. A palavra de Deus é chamada de água na Bíblia. É essa água que nos sacia, é essa água que refrigera a nossa alma, é essa água que mata a nossa sede, porque todo ser humano tem uma sede que só essa água mata, que é a água da palavra do Senhor Deus. E aí ele pega, coloca a água nesse barro e deixa de lado, sabe? Deixa ali de molho um tempo, porque o barro ainda não está preparado para ser usado. Então, toma água. Como é que está aí? Está mais ou menos? Toma mais água, até o barro ficar pronto para ir ser trabalhado pelo oleiro. Quando o oleiro toca e ele vê, como é que está esse barro? Porque tem barro, irmãos, que por fora ele está molhadinho, mas lá dentro ele está duro. Eu quero que você traga isso para o mundo espiritual. Tem muita gente que está indo às igrejas, tem muita gente que está até lendo a Bíblia, está tendo contato com as coisas de Deus, parece que está pronto para ser usado por Deus, parece que está pronto para abraçar o Evangelho de Cristo,
parece que está pronto para viver a vida que Cristo quer, mas lá dentro, o oleiro, que é o Deus vivo, ele sabe que a pessoa ainda está dura, que o coração dela ainda está duro, ainda não está verdadeiramente trabalhado pela palavra. Por isso é que muitas pessoas vão para a igreja, querem começar a trabalhar, e o Senhor diz não, ainda está na hora da água, você ainda tem que ser molhado pela água, você ainda tem que ser hidratado, você ainda está muito bruto. Quem é evangélico está entendendo aonde é que eu estou querendo chegar. É aquele tempo do silêncio de Deus. A pessoa quer tanto, quer fazer, mas ainda não é tempo. E aí depois desse período, quando ele já está um barro maleável, ele vai para o pé do olheiro, o olheiro vai pisar o barro. Sabe por quê? O barro, quando ele recebe a palavra, recebe a água, o barro ele fica inchado. Sabe, a gente quando começa a ter muita aproximação com as coisas de Deus, quando a gente começa a conhecer esse Jesus, a gente fica muito empolgado, a gente fica muito cheio de ar, né? A gente fica muito inflado. Então o oleiro tem que dar uma pisada na gente, o oleiro tem que dar uma pisada naquele barro, para sair aquele ar que está demais. Você sabia que o barro, conforme ele vai sendo pisado, vai sendo trabalhado, ele até diminui? Porque sai muita coisa dali, sai muito ar que tinha ali dentro, sai muita vaidade, sabe? O oleiro que está trabalhando na minha vida e na tua vida, ele está trabalhando no nosso caráter. Então, quando ele pisa a gente, quer dizer, quando a gente passa por sofrimento, é isso que eu estou falando espiritualmente, é o oleiro que está trabalhando na minha vida e na tua vida para tirar mazelas de nós, para tirar coisas que estão demais no nosso caráter, sabe? Vaidade, orgulho, prepotência, várias coisas. É por isso que o oleiro tem que pisar no barro, para o barro diminuir e ficar condensado, ficar direitinho como tem que ficar para ir para a mão dele. Agora tem uma coisa linda, esse mesmo que pisou o barro, ele pega o barro e coloca em cima de uma tábua, de uma roda, que ele fica com o pé que ele pisou, ele fica rodando a roda, que ele vai fazer esse barro levantar e tomar uma forma totalmente diferente. É isso que o Senhor está querendo falar comigo e contigo nesta noite, que Ele quer trabalhar em nós, que você já passou por muitas coisas, você já sofreu, mas você agora está sendo molhado, você está recebendo a palavra de Deus, você está sendo transformado, você está sendo moldado, você está ficando maleável para Ele trabalhar na minha vida e na tua vida. Essa palavra hoje é diferente, mas você vai entender aonde eu quero chegar. Você vai entender o que o Espírito de Deus quer falar comigo e contigo nesta noite. E aí o oleiro, ele está sentado com o pezinho dele. Isso antigamente, né, irmãos? Que agora está tudo moderno. Ele pegava o barro, ele botava no centro daquela tábua, porque a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. Não é de qualquer maneira que a gente vai vencer. Não é de qualquer maneira que as coisas vão dar certo na tua vida. Não é de qualquer maneira que Deus vai te dar as bênçãos que você está precisando. Não é de qualquer maneira. Ele tem que colocar a gente no centro da vontade. A gente tem que estar andando no centro da vontade de Deus. Porque se não estiver no centro, estiver aqui do lado, na hora que ele rodar a roda, na hora que a vida girar, aquilo ali vai desmantelar tudinho. Tem que estar no centro. Tem que estar no centro da vontade de Deus. E ali ele começa. Ele bota o barro ali, fica rodando e começa a trabalhar no barro, para fazer do barro um vaso, para dar molde a esse barro, para ele virar um vaso. Ele enfia a mão dentro, do barro, e quando ele enfia a mão dentro de você e dentro de mim, dói, porque ele acha, sabe o que? Ele acha ainda pedrinhas, ele ainda acha coisas que estavam ali misturadas naquele barro, que não pode estar num vaso de honra. Um vaso valioso não pode ter pedrinhas, tem que ter só o puro barro. Só o puro barro, não pode ter impurezas, não pode ter pedrinhas. E aí quando ele pega, ele arranca essas pedrinhas do barro, muitas vezes o vaso que já está quase pronto desmorona todinho de novo. Sou eu e você, que de vez em quando a gente sente a nossa vida desmoronar, a gente perde o chão. É o Espírito Santo, é o Senhor que está trabalhando, Ele está com a mão dentro de nós, trabalhando o nosso caráter, está nos moldando, está nos dando uma forma bonita, uma forma que a gente vai ter valor para esse mundo, que a gente não está aqui só para viver a nossa vida. Essa palavra é dura, mas ela é a palavra de Cristo.
É o que Cristo quer falar comigo e contigo. Nós não viemos para essa terra para viver a nossa própria vida. A gente veio para aqui para um servir ao outro, para mostrar o amor de Deus para o outro, cuidar do outro. O mundo está perdido porque as pessoas estão egocêntricas, estão pensando só em si. Esse Trump, a Síria, um monte de países precisando serem acolhidos, o povo morrendo, um monte de criancinha, ele quer levantar muros, ele não quer deixar ninguém entrar. Sabe o que é isso, irmãos? Ele é egocêntrico, são pessoas que só pensam em si, só pensam no seu bem-estar, no seu bem próprio, não olham para o lado, para o sofrimento do irmão. Olha o que o nosso irmão estava passando aqui do nosso lado, e a metade eu não sabia, nem o Paulo sabia. Quantas pessoas estão sofrendo do nosso lado e a gente não sabe, porque a gente está muito egocêntrico. O mundo está fazendo a gente ficar olhando para o nosso próprio umbigo. O homem está ficando muito egoísta, porque a vida está tão difícil, os dias estão tão maus. Isso é estratégia do diabo, irmãos, para fazer com que a gente fique com o coração duro, para fazer com que a gente só se importe conosco, e ele se vira, eu vou cuidar de mim. Isso é estratégia do inimigo, porque não é isso que Jesus quer para nós. Jesus quer que a gente viva em unidade. É óbvio, você primeiro tem que cuidar da tua família. Você não vai tirar o pão do teu filho para dar para o outro, mas sempre sobra alguma coisa, sempre temos alguma coisa para dar para o nosso irmão, para dividir com o nosso irmão, nem que seja um abraço, uma palavra, um aperto de mão. Eu estou contigo, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o meu colo, eu tenho o meu abraço. Para Jesus, que está trabalhando na minha vida e na tua vida, e está nos fazendo um vaso de honra, um vaso bonito, uma peça bonita. E essa peça vai ter uso. Naquela época não haviam armários, não haviam gaveteiros. Então o ouro, pratas, óleo, que era o azeite, coisas que eram muito preciosas naquela época, eram guardadas dentro dos vasos. Por isso é que vaso tinha tanto valor. E o vaso que tinha valor era o vaso que tinha muita profundidade. Ele era fino, mas ele tinha profundidade, ele tinha largueza. Gente, vamos trazer isso para o mundo espiritual, Nós temos que ter profundidade. Nós temos que ter pessoas que tenham profundidade para que o Senhor possa depositar em nós as coisas que Ele quer nos ensinar, para que a gente dê frutos para esse mundo. E aí o oleiro está trabalhando, está fazendo aquele vaso bem bonito. E muitas vezes tem um lado do vaso, um lado do barro que está mais maleável, o outro lado ainda, apesar de ter recebido palavra, apesar de ter recebido água, o barro ainda está meio durinho, sabe? São aquelas coisinhas que ainda estão na nossa vida, aquelas coisinhas que a gente sabe que ainda está errado. Por exemplo, tem gente que está muito maleável numa área, sabe? O barro está maleávelzinho aqui nessa área. Na hora de falar que tem que acertar, tem que mudar as vestes, porque está botando umas roupas muito mundanas. Que isso? Agora quer falar de usos e costumes? Sabe? Nós somos um barro que temos que estar completamente maleável em todas as áreas. Porque para o Senhor trabalhar na minha vida e na tua vida, nós temos que estar unânimes. A gente tem que estar com a maleabilidade em todas as áreas. Não é só uma área estar maleável e a outra ainda está ruim, não. Porque senão vai se desmanchar na mão do oleiro. Toda vez que o vaso está sendo feito, ele se desmancha na mão do oleiro, a culpa não é do oleiro, a culpa é do barro. É o barro que está mais maleável numa área, não está na outra. É o barro que ainda tem impurezas. É o barro que está com pouca liga. Oh, aleluia, que você esteja entendendo o que o Senhor está querendo falar comigo e contigo nessa noite. Que a gente se disponha a ser barros, que o Senhor possa trabalhar. Que nessa noite a gente fale assim: Senhor, eu não sei qual é a área da minha vida que não está boa ainda, que não está te agradando, que não está te alegrando, que ainda, em que na minha vida eu ainda não estou como Tu queres que eu esteja, Senhor. Eu sei qual é a minha área. Eu pergunto ao Senhor todo dia isso: onde é que é, Senhor, que está mais durinho, que precisa mais de palavra, precisa mais da Tua presença, precisa mais da Tua água viva. Qual é a área da minha vida? Porque nós temos, irmãos, nós temos ira ainda guardada dentro de nós temos raiva ainda guardada dentro de nós temos ainda falta de domínio próprio, nós ainda temos inveja, nós temos muita coisa, muita área dura ainda dentro de nós. E o Senhor, Ele trouxe essa palavra porque Ele quer falar comigo e Ele quer falar com você. Ele quer filhos com caráter
maleável. Ele quer filhos que tenham um bom testemunho. Você sabia que todo mundo olha pra gente? Quando você diz, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, todos nós aqui somos cristãos, o mundo olha pra gente e ele espera de nós um comportamento diferente. Mas para nós termos esse comportamento que o mundo precisa, não é nem o mundo, não é o comportamento que eles observam e querem, não. É o comportamento que eles precisam que nós tenhamos. Para eles verem isso em nós, nós temos que deixar o oleiro trabalhar na nossa vida. Nós temos que ser verdadeiramente um barro maleável na mão do Senhor. Nós não podemos endurecer nosso coração. Né? A gente tem tantos preconceitos, coisas pré-concebidas na nossa cabeça que dificultam muitas vezes o agir de Deus, a palavra de Deus entrar no nosso coração e a gente mudar em algumas coisas. Mas nessa noite Ele está falando comigo e contigo, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus Ele está trabalhando no teu coração, e que você está vendo, você está percebendo, o Espírito vai falar com você, o Espírito do nosso Deus Ele vai falar com você. Olha, irmão, você tem que melhorar nisso. Meu filho, Deus está falando comigo e contigo. Filhinho, isso daqui tem que ser melhor. Filhinha, isso aqui tem que ser melhor. Você tem que ser mais desprendido das coisas materiais. Filhinha, você tem que cuidar mais do teu próximo. Filhinho, você tem que ter mais paciência com o teu filho. Filhinha, você tem que ser melhor com o seu esposo. Você tem que ser melhor com a sua esposa. Deus está falando e Ele quer falar conosco. Ele quer nessa noite que você esteja receptivo aos toques da mão dEle. Olha, esse Deus, Ele é tão tremendo, que quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou obra do Senhor. Ele trabalha em mim. Todo dia Ele vem aqui, dá uma apertada, dá uma moldada, dá uma trabalhada. Eu tenho as digitais do Senhor na minha vida. Você tem as digitais de Deus na tua vida. Oh, coisa linda, a gente não se dá conta disso, mas se Deus cuida de você, trabalha em você, você tem a digital, você tem a mão do Senhor na tua vida. A gente não se dá conta dessas maravilhas, a gente não se dá conta desse Deus que está conosco todo dia, trabalhando conosco, agindo conosco. Hoje a gente tem que ter essa consciência que Deus, Ele está caminhando comigo e contigo todos os dias. Mesmo quando nós não percebemos, Ele está cuidando de nós, Ele está nos dando livramento. Amém. E eu creio nisso, você tem que guardar isso no teu coração, para que quando vierem as investidas do inimigo da nossa alma, que quiser nos entristecer, quiser trazer depressão, quiser trazer amargura, quiser te deixar triste, cabisbaixo, você tem que lembrar, eu tenho a digital de Deus, porque Ele está trabalhando na minha vida. Amém. Guarda isso para quando vierem momentos de tristeza, porque vem para todos nós. Aleluia. Outra coisa, depois que o oleiro ele faz o vaso, ele molda o vaso, ele pega o vaso com todo cuidado, porque antes de botar no forno, ele tem que botar esse vaso que está todo prontinho pela mão dele, tem que botar do lado de fora da olaria, para pegar vento e sol. Porque senão esse vaso não vai aguentar ir pro forno, ele vai rachar. Então antes de ir pro forno, tem que pegar um ventinho e tomar um sol. Ah, se você pudesse entender o que o Senhor está falando contigo nessa noite. Esses momentos aí que você passa, que parece que passou um vento na tua vida. Meu Deus, que você bota a mão na cabeça e você não sabe, é Deus te preparando. É Deus te preparando para o melhor que Ele tem na tua vida. O vaso, ele tem que ir para o sol e para o vento, que é para ele dar uma pré-endurecida. Ele fica pré-preparado para ir para o forno. E aí depois que ele aguenta o vento e ele aguenta o sol, aí o oleiro pega e leva ele para o forno, com todo carinho. No forno, são aqueles momentos bem barra pesada que a gente passa. É quando a gente perde ente querido, é quando aparece uma doença, é quando perde emprego. Sabe, o forno, na palavra de Deus, quer dizer aquela parte da tua vida que é dura mesmo. Agora não vem tudo de uma vez, né? Já reparou? Vem um pouco. Primeiro o oleiro dá uma aquecidinha no forno, depois aquece mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Qual a fase da vida que você está? Você está sendo pego por ele lá na lama, você foi levado para a casa dele, está recebendo a palavra, tu está no vento, no sol. Onde é que tu está? Tu está ainda na roda, ele ainda está tirando as pedrinhas de você? Ou tu já foi para o forno, o negócio está duro mesmo? Onde eu não sei onde é que você está.
mas eu sei que Ele está contigo. O oleiro, ele está o tempo todo com os olhos em você. O artista, que é o nosso Senhor, ele está o tempo todo olhando para a obra-prima dele. Uma coisa que eu acho linda aqui na palavra é que fala assim, ó, que quando o profeta Jeremias desce, ele olha para o oleiro, a palavra diz que o oleiro está entregue à sua obra. Deus está entregue à sua obra. Quem é a obra das mãos do oleiro? Quem é a obra das mãos de Deus? Sou eu e você, Você é a obra nas mãos desse oleiro. E a palavra diz, é o próprio Deus dizendo para você, que Ele estava entregue à obra dele. O Senhor, Ele está à nossa disposição. Ele está assim, ó, olhando para mim, para você. A gente só tem que aprender a ter essa interatividade, essa ligação com Ele, porque Ele está entregue, Ele está olhando para a obra dele, que somos nós, né? Nós somos obra, feitura da mão dele, Ele nos ama, então Ele está entregue a mim e a você. Nós só precisamos aprender a ter essa conexão. Essa conexão é oração, irmãos, né? Para ter intimidade com esse oleiro, para saber o que Ele quer da minha vida, da tua vida, a gente vai ter que aprender a orar, a gente vai ter que aprender a conversar com Ele. Oh, glória! E aí o que acontece? Vai pro forno. Aí você fala pra mim assim, ô irmã Ana, quando é que o oleiro sabe que o vaso já está pronto? Já está cozido? Porque olha, se o vaso não for cozido, se ele não passar pelo fogo quente, se a gente não passar por provas na nossa vida e resistir, a gente vai ser só vaso de enfeite. Só vai servir para enfeitar, e mesmo assim um enfeite frágil. Quem é evangélico conhece um monte de gente aí que de repente se converte, tá nas igrejas dando testemunho, escrevendo livro, e tá, né, os pastores abrem espaço, porque era da mídia, era artista, tudo vaso de enfeite, tudo frágil. Não passou por vento, não passou por sol, não passou por fogo. Daqui a pouco você procura saber, cadê a fulana? Sumiu. Sabe por quê? Vaso de enfeite. Nós temos que ser verdadeiramente forjados no forno. Para você, para mim, para a gente ter um caráter firme, para a gente saber quem é Deus na nossa vida, a gente tem que passar pela dificuldade, que é o forno, e ter certeza de que Ele está com a gente. Porque depois os embatezinhos que vierem na nossa vida, porque sempre vai vir, a gente está firme, a gente sabe, a gente confia no Deus que cuida da gente. E aí como é que o oleiro sabe que aquele vaso está cozido? Está pronto para ser usado. Está pronto para ser ornado, está pronto para receber ouro, para receber prata, para receber azeite da unção. Como é que o oleiro sabe que aquele vaso está pronto, está cozido, está no ponto? Ele pega uma vara com um metal na ponta e bate, tum, bate no vaso. Se o vaso, o som que sair dele for oco, a murmuração, a reclamação, continua no forno. O vaso não está pronto, o vaso não está preparado. Agora, se ele pega aquele metal, bate no vaso e o vaso ecoa, ah, glória! Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Quando você estiver assim, ecoando vazinho, quando vier uma provinha, pum, bateu, e você, em vez de emitir aquele oco da murmuração, da reclamação, do não sei, ai meu Deus, acho que ele não me vê, acho que ele não está vendo o que eu estou passando. Se você adorar, se sair um eco de você, vazinho, você vai estar pronto. Vai estar pronto para receber o ouro, a prata, a unção. Você vai estar preparado para receber tudo de bom que Ele tem para mim e para você. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Isso que Jesus espera de mim e de você. Que a gente passe pelas provas da vida, pelo vento, pelo sol, pelo forno, pela fornalha, pelo que a gente passar. Mas que a gente passe de pé. Que a gente passe como um vaso de honra. A gente não pode estar aí no mundo dando testemunho, cabisbaixo. Ah, eu acho que o meu mundo acabou. Acabou nada. Jesus está contigo. Ei, você começou a jornada com Ele, vai terminar com Ele. É você e Ele, eu e Ele. E ponto. É isso que o Senhor está querendo mostrar para mim e para você aqui nessa noite. Ele quer nos forjar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos fazer vasos de honra. Amém. E era nos vasos de honra, era nos vasos que era depositado o que tinha de mais precioso no reino.
E eu tenho certeza que Deus, Ele quer derramar sobre a tua vida, sobre a minha vida, honra, prata, ouro. Eu estou falando, sabe o quê? Não estou falando só de bens materiais, não. Estou falando dos bens espirituais, né? Você abrir a boca para falar do amor de Deus e a pessoa parar, assim, muito interessada em te ouvir e ir na igreja com você. Sabe? A pessoa começar a ter interesse em ler a palavra de Deus, em se achegar mais a Deus, em querer conhecer Jesus que morreu por mim, por você, que quer te dar vida, que quer derramar sobre a tua vida nesta noite bênçãos, que quer mudar a tua história, que quer te fazer um vaso de honra, e não esse, como tem um monte de pessoas aí andando pela terra desanimado, cabisbaixo, derrotado, achando que tudo acabou, que tudo está perdido. Isso não é vaso de honra para Deus. Vaso de honra é aquele que passa por tudo que tiver que passar, mas passa de cabeça erguida, passa de pé, passa acreditando que Ele está junto de mim, está junto de você. Passa acreditando que verdadeiramente a mão dele está em nós, está nos moldando, está trabalhando em mim e em você. Se Ele está trabalhando em mim e em você, nós estamos cheios da digital dele. Oh, glória a Deus! Eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente fazer uma oração de agradecimento, uma oração de súplica, para que o Senhor venha nessa noite verdadeiramente transformar vidas aqui. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho querido, eu não sei, Senhor, em que fase da vida os teus filhos que estão aqui nessa noite estão. Senhor, eu não sei se eles ainda são um barro, Senhor, que precisa ser retirado, Senhor, do mundo, para ser irrigado, para receber a tua palavra, para receber a tua água viva. Eu não sei, Senhor, em que estágio da vida as pessoas aqui estão. Cada um aqui está. Ah, meu irmão, meu amado, minha amada, se você está aqui nessa noite e sente que o Senhor está te separando para fazer de você um vaso de honra para Ele, na casa dele, oh, aleluia, isso é lindo, o trabalhar dele é lindo. Se você já foi amassado, se você já foi pisado, se toda vaidade, se toda prepotência, se todo orgulho já saiu de você, você já está pronto para ir para a mão dele, eu não sei. Mas se você estiver na mão dele, se ele estiver trabalhando na tua vida hoje, e você sentir que você estão arrancando coisas de você, são pedrinhas, são coisas que estão impedindo o agir de Deus na tua vida, para te fazer um vaso novo, lindo, para te fazer uma pessoa melhor. É a mão dele que está entrando em você e está trabalhando no teu caráter, no teu interior, no teu íntimo. Aceita essa mão do Senhor trabalhando em você. Eu não sei se você já foi trabalhado dessa área, se você já está passando por um vento, coisas estão acontecendo na tua vida e, Senhor, tu está assim, sabe, está endurecendo um pouquinho porque o negócio está difícil. Eu não sei. Eu não sei se tu já foi para o forno e se ele está te tirando do forno nesta noite e está passando a lixa em você, porque ainda tem aspereza aí, ainda tem umas pontinhas que ele precisava trabalhar através dessa palavra. Eu não sei em que momento da tua vida você está, mas eu sei que tu estás na mão do oleiro. Eu sei que Deus está cuidando de você. Eu sei que Deus está trabalhando na tua vida. Eu sei que você não está sozinho. Em toda dificuldade, em todo problema, Deus passa contigo. E muitas vezes Ele te carrega no colo e tu não sente. Mas nessa noite, eu quero clamar para que o Espírito de Deus fale no teu coração. O que a minha palavra, o que as minhas palavras, as palavras que saem da minha boca, não puderam falar ao teu coração, não puderam alcançar. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro do teu coração, trabalhe na tua alma, trabalhe no teu raciocínio, na tua psique, que você possa entender o que Ele quis falar contigo aqui nesta noite. Ele quis falar contigo que Ele quer te transformar. Você pode estar com 20, 30, 50, 70, 80 anos. Tem coisas que Deus ainda quer trabalhar em você. Tem coisas que Deus ainda quer moldar na minha vida e na tua vida. Porque Ele quer filhos perfeitos. Ele não quer filhos com impurezas. Oh, aleluia! Que você receba esse toque do Senhor nesta noite. Amém. Que você receba esse molde, esse modelar do Senhor através desta palavra nesta noite. É o que eu peço ao Senhor.
É o que eu peço ao Espírito Santo, para que Ele haja na tua vida, meu amado e minha amada, e que você receba vitórias, que você esteja verdadeiramente profundo nesta noite, para que Ele possa derramar sobre você bênçãos sem medidas, porque o nosso Pai é Pai de amor. Ele quer derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida, coisas maravilhosas. Ele quer derramar, Ele quer entregar na minha mão e na tua mão coisas preciosas. Mas nós temos que estar maleáveis. Nós temos que estar com nossos ouvidos sensíveis à voz dEle. Que nessa noite, toda barreira tenha caído por terra e que você possa ter recebido essa palavra em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas.